E aí, sexto ano, hoje nós vamos fazer a nossa revisão do conteúdo do quarto bimestre, para a gente relembrar tudo que foi importante que nós vimos ao longo desses últimos meses, né? E nós não podemos deixar de falar dos gases do efeito estufa, de como o ser humano está poluindo a atmosfera e causando consequências para ele mesmo, né? A questão do aquecimento global, né, que é acentuada pela emissão de gases de CO2 na atmosfera, que podem causar o degelo das geleiras, causando inundações, desertificações em outras áreas. Então é uma questão bem complicada. Vimos também sobre o protocolo de Kyoto, que foi um acordo para tentar fazer com que os países poluíssem menos a atmosfera, né? E esse acordo até hoje ele não saiu do papel porque os Estados Unidos se negou a assinar. Vimos também sobre a camada de ozônio, tá? Dei uma olhada aí no livro de novo, de como um gás chamado CFC, né? O clorofluorcarboneto, ele acaba destruindo a camada de ozônio. E a camada de ozônio, a gente sabe, protege nós, seres humanos, dos raios nocivos do Sol, né? Então, essa camada ela não pode deixar de existir, tá? Vimos também a chuva ácida, que é quando um lugar está tão poluído, né, tão cheio de partículas de gases, que a água da chuva ela acaba se tornando ácida, se tornando corrosiva, prejudicando algumas construções, podendo prejudicar os lençóis freáticos, cursos de rios, né? Então, esses problemas todos aí do meio ambiente a gente vai ver na prova. É bom vocês darem uma outra olhada. Outra parte que o livro trata é a interação do ser humano com os elementos da biosfera, né? De como o ser humano ele precisa interagir e como ele altera esses elementos, como ele polui, como ele degrada, como ele utiliza de uma forma muitas das vezes não sustentável, né? E aí pode causar um desequilíbrio pode causar um desequilíbrio na natureza, né? Trazendo problemas para ele mesmo, né? Quando o ser humano desmata uma área, ele vai mexer com o regime de chuva, vai acelerar a desertificação, né? Aquele local, a tendência da temperatura é aumentar, então vai causar problemas para ele mesmo. Vimos também os grandes biomas da Terra, na página 200 e 201, vimos que existem vários biomas, né, que são conjuntos de vegetações, e vimos que alguns fatores influenciam diretamente na formação dessas vegetações, né, principalmente as massas de ar, a altitude, a latitude, né, tudo isso é responsável. Por exemplo, num local muito quente, muito úmido, você vai ter um tipo de formação vegetal, né, mais desenvolvido, com árvores mais altas. Em local que tem pouca oferta de água, como um deserto, por exemplo, você vai ter formações vegetais diferentes. Árvores, plantas que se adaptam a um local com menos água, né? É o exemplo do cacto, por exemplo. O cacto precisa de pouca água. Ele vai se adaptar em locais que tem esse tipo de característica. A savana africana, por exemplo, sertão nordestino, né? Vai encontrar esse tipo de vegetação. Vemos também que a gente precisa preservar a biodiversidade para as gerações futuras, né? E quando a gente fala de biodiversidade, nós estamos falando de animais e vegetais, tá? O livro trata também, no último capítulo, sobre alguns setores da economia. E aí a gente sabe que a economia ela é dividida em 3 setores que estão interligados, né? Primeiro setor é extrativismo, pesca, pecuária, agricultura, tudo aquilo que o homem ou retira da natureza ou ele planta para colher. O setor secundário é a indústria. A indústria é aquele setor que pega a matéria-prima do setor primário,
e transforma essa matéria-prima num produto final. Por exemplo, uma indústria de automóveis. Eles vão pegar várias matérias-primas, né? Ferro, alumínio, vidro, borracha, e transformar essas matérias-primas no produto final, que é um carro, né? Vai usar o ferro, o alumínio, a borracha no pneu, vai usar o vidro, né? Na frente e atrás dos lados do carro. Então, a indústria é isso. E o terceiro setor da economia é aquele que compreende o comércio e a prestação de serviços. É a venda do produto ou algum serviço que a pessoa esteja oferecendo, tá? Então, tem esses três tipos aí. E o livro trata também dos impactos que essas atividades provocam na natureza. O livro trata aqui, tem uma página inteira falando sobre os impactos da mineração, tá? E nós tivemos 2 episódios recentes no Brasil, em 2016 na cidade de Mariana, em 2019 na cidade de Brumadinho, que ocorreram acidentes, né? Em que as áreas lá que ficavam restos da mineração, né? Eram barragens que retinham esses restos, né? Elas acabaram cedendo, acabaram arrebentando e muitas pessoas perderam as vidas, né? Assim, além da perda das vidas humanas, houve uma destruição muito grande de casas e também uma poluição dos rios da região, né? Um desses casos, a lama, né, dessa área de Minas chegou até a Bahia. Então, você causa mortandade de animais, de peixes, né? A água que era usada para as pessoas próximas, que elas usavam para beber, poluindo assim, não vai conseguir mais beber. Então, causa um impacto gigantesco, não só naquela área ali, mas também, né, no curso que o rio ele caminha, tá? Então, só para finalizar aqui, na parte final fala do espaço rural e espaço urbano, né? De como a gente pode diferenciar o espaço rural voltado para atividades ligadas à agricultura e à pecuária, o espaço urbano ligados para o comércio, a prestação de serviço, a indústria. Então tem essa diferença básica, mas há sempre uma interdependência, tá? Nós aqui da cidade precisamos dos alimentos que vêm do campo e eles lá no campo, para fazer o plantio, para realizar a agricultura pecuária, eles precisam das máquinas, dos produtos, dos agrotóxicos, dos fertilizantes que são produzidos na cidade. Então há uma dependência, uma interdependência entre essas regiões. Então, pessoal, a gente finaliza aí nossa revisão. Espero que vocês tenham aprendido aí tudo aí nesse bimestre e que façam uma boa prova, tá? Então, não deixem também de participar das lives na segunda-feira, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, pessoal.